Torione, que conselhos a associação dá quando um pai vai até lá e fala assim, olha, vou matricular meu filho na escola, como é que eu escolho a escola para esse meu filho que tem uma diabetes, por exemplo? A primeira coisa que esses pais precisam saber é ir na escola e sentir a receptividade, chegar na escola e falar, olha, meu filho tem... Assumir a doença, em primeiro lugar. Assumir a doença. Eu tenho um filho com diabetes, eu preciso que meu filho leve uma vida normal. Ele vai comer o lanche junto com as outras crianças, só que em tal horário, se for uma criança que ainda não se auto-aplica, porque as crianças que frequentam a DJ já começam a se auto-aplicar bem pequenininhos, com 5, 6 anos já tem criança. Por quê? Porque hoje nós temos a caneta, já é mais fácil. Mas mesmo assim, essa criança precisa de uma supervisão. É diferente, certo? De um adolescente, de uma criança maior, que não vai precisar. Então, você vai na escola e você vai verificar. Se sentir que essa escola pode estar tendo algum problema, mas você quer matricular a criança nessa escola, eles pedem o respaldo da associação. Então, a associação entra em contato, vai um profissional e acaba desmistificando aquilo que o deputado Jonas falou, que é aquele medo que a escola tem de falar, não, eu vou estar assumindo algo que eu não posso. Pode, porque não é uma coisa impossível de ser feita. É o dia a dia. E a criança já vai, os pais já vão com toda a orientação. Agora, isso nós estamos falando da escola particular. Sim. No caso da escola pública, pais que já frequentam a associação, esses pais já são muito conscientizados. E tem escolas públicas que já pediram, nós já tivemos oportunidades, em várias oportunidades, de ir até as escolas públicas e fazer também todo esse preparo. Mas nós estamos suprindo algo que deveria ser, digamos assim, do Estado. Esse profissional, se estiver lá, ele vai estar dando o respaldo, digamos assim, nessa área. E o que a associação faz é dar a parte da informação do como tem que ser o tratamento, da alimentação. Por isso que a gente fala que teria que ter as duas coisas caminhando paralelamente. Voltando àquele assunto de não poder sair da sala de aula, nós já tivemos até professor que fez queixa, dizendo que a escola não permitia que ela, professora, saísse da sala de aula, ou para se alimentar, ou para ir até, digamos, o sanitário, ou para poder se aplicar uma insulina. É absurdo. Você sabe que aonde a lei ela falta, o dia a dia supre, né? Eu tenho conhecimento de muitas mães que, por exemplo, já criaram relacionamento, às vezes, com alguém dentro da escola, inspetor de aluno. A mãe acaba, ela cria, vai lá, cria uma amizade, e a pessoa supre isso que seria para ser feito por um profissional de saúde. Então, isso já acontece muito, porque a mãe, ao ver a necessidade do filho, ao ver que o filho precisa, sabe que não pode o filho ficar sem ir na escola, ela encontra uma maneira de fazer isso, mesmo que não tenha esse profissional. Por que a gente não pega uma situação como essa e oficializa? E aí mantém esse mesmo vínculo, né? A mãe vai continuar amiga dessa pessoa que é profissional de saúde. Eu acho que seria interessante, mesmo tendo a questão da lei, haver uma autorização dos pais para aquele profissional de saúde dar a medicação para a criança. Não, eu acho que tem que ter uma coisa bem formalizada. Tudo isso vai servir, e o que eu estou querendo falar com essa minha colocação é o seguinte, a gente não pode subestimar a força dos relacionamentos, né? Porque a gente não está falando de uma coisa que acontece uma vez no ano. Até entre amiguinhos. Exatamente. Até entre amiguinhos. De repente você tem um amiguinho, você é diabético, e você tem um amiguinho que não é. O amiguinho pode, de certa forma, ser preparado. Você é amigo dele, tiver uma crise de hipoglicemia, alguma coisa, o amiguinho pode te ajudar. Eu também concordo com isso. Mas eu acho que o projeto traz uma coisa essencial, que é a garantia da integridade física da criança. Exatamente. Né? A gente fala assim dos relacionamentos, mas o Estado não pode se eximir dessa responsabilidade e nem tampouco também as escolas particulares, como o senhor disse, pode ser criado um diferencial para isso. Por que eu queria questionar isso, doutora Tânia? Porque mesmo a gente tendo um atendimento dirigido a essas crianças com um profissional de saúde, a gente sabe que essas crianças têm outras dificuldades. Né? A gente está falando da questão da saúde, mas que afeta diretamente. Tem criança que não pode correr, não pode fazer educação física, né? Por causa do problema respiratório, por causa de uma hemofilia.
ou por causa de qualquer outro tipo de situação. Então tem que ser um preparo conjunto, né, doutora Tânia? Não só, vamos assim, de dar o remedinho, mas essa criança tem outros cuidados que precisam ser enxergados. Então, acho que, na verdade, a partir do diagnóstico, você não focar somente no tratamento medicamentoso. Claro. Então, até o médico que lida, não só na área de emergência, quem faz as consultas periódicas de rotina desses pacientes com doenças crônicas, eles têm essa visão global, quer dizer, o que essa doença afeta o dia a dia da criança. Então, se a criança ela tem uma hemofilia, então ela não vai poder lutar karatê, judô, nada de contato, Claro. né? Então, acho que algumas orientações, e na escola, quer dizer, isso vai transpor para as atividades físicas. Que tipo de atividade física, meu filho, com aquela doença, ele vai poder fazer, para não privá-lo de todo do convívio social e todo o desenvolvimento de forma global da criança. Então, acho que essa visão, assim como o profissional de saúde tem, ele pode trabalhar conjuntamente com a escola. Então, acho que a escola, ela pode favorecer esse desenvolvimento da criança. E acho que se a gente extrapolar, vocês comentaram um pouco da estrutura que tem as escolas privadas, algumas dispõem de convênio. Esse convênio que elas dispõem, obviamente, numa situação de menor gravidade, ela é útil. Então, tem convênios com grandes hospitais de primeira linha de São Paulo, que elas colocam na propaganda, né, na hora da matrícula. Agora, numa situação de emergência máxima, uma parada cardíaca vai ser de pouca valia. Porque, como a gente comentou, os primeiros minutos de atendimento é o que contam. Se o profissional que atende a criança inicialmente, o professor, a coordenadora pedagógica, o porteiro que seja, não tiver nenhum conhecimento, se não tiver nenhum treinamento, não adianta levar para o hospital melhor da cidade, que realmente a sobrevida é mínima. Então, você dispor desse profissional, mesmo nas escolas privadas, também vai ser bastante interessante, mesmo que ela tenha um convênio com um hospital de primeira linha, já que o atendimento inicial é de grande importância em qualquer faixa etária, principalmente nas crianças. O deputado deu dois exemplos, né? O caso da sobrinha do Valci Carrasco e o caso de um menino lá em Campinas. Uma criança. Tem-se já conhecimento, doutora, dentro da sua associação, de famílias que já foram indenizadas ou que receberam algum tipo de decisão positiva na justiça por causa dessa omissão? Não. Não existe, caso? Não, nós não temos conhecimento porque as pessoas acabam, apesar de pedirem toda a informação, a gente responde, nós temos lá uma comissão que é chamada DJJUR, em que através de consultoria a gente presta as informações, ou pessoalmente, né, que as pessoas vão lá, ou através do e-mail. As pessoas pedem, mas elas não nos dão um retorno. Então, nós não sabemos, por exemplo, se as pessoas ingressaram com a ação e se tiveram, digamos assim, indenização ou não. E tem informação da questão das crianças diabéticas, por exemplo, nos Estados Unidos? É diferente o tratamento? Existe esse tipo de assistência? Eu procurei também alguma coisa, mas não achei nada também de modelo fora do país para a gente dar como exemplo. Na verdade, foi feito um levantamento muito grande, que continua ainda sendo feito, que se chama o Projeto Down. Mas Down não é doença de Down. É um projeto de levantamento nas escolas, das necessidades das crianças nas escolas. Acho que a doutora deve até ter conhecimento, não sei. Que foi feito por um grande laboratório sueco. Ele trouxe, inclusive, isso para o Brasil e ele está fazendo, inclusive, no mundo inteiro. E dentro desse levantamento, as estatísticas estão terminando. O Brasil, por incrível que pareça, não era um dos que piores estavam Que bom. em termos, digamos assim, desse atendimento, dessa insatisfação que os pais têm com as escolas. Nós estamos para colocar, inclusive, isso no site, porque isso ainda é todo um estudo que está sendo feito, mas não é muito melhor lá fora do que aqui, não.